Evangelho segundo João, capítulo 18. Jesus no Getsêmani. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos príncipes sacerdotes, dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus que todas as coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando Jesus, pois, disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu, é a mim, pois, que buscais. Deixai ir estes, para se cumprir a palavra dita, não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus lhe disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura do cálice que meu pai me deu? Assim é Jesus perante Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Então Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio, desse com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas que estavam ali, tendo acendido um braseiro, por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio dele, aquentando-se também. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo Pedro nega Jesus. Lá estava Simão Pedro, aquietando-se, perguntou-lhe, pois: És tu um dos discípulos dele? Ele negou e disse:
Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Eu não te vi no jardim com ele? E de novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era o cedro de manhã. Era cedo de manhã. E eles entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: Tomai-vos a vós outros, julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não é lícito matar a ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos interroga Jesus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sois judeus? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregam a mim. O que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? Tenho dito isso. Voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém.